Sou professor e moderador do curso de métodos estatísticos. Nos vídeos anteriores a gente viu já conceitos de probabilidade, de variável aleatória, e a gente viu que as variáveis aleatórias se classificam em variáveis aleatórias discretas e variáveis aleatórias contínuas, né? Basicamente, né? Nosso curso vamos ver esses dois tipos. E variável aleatória discreta é quando a imagem da função está contida nos números inteiros, né? Vamos relembrar que variável aleatória é uma função com domínio no espaço amostral e imagem nos números reais. Então, a gente vai ver aqui, né, no contexto de variável aleatória discreta, a gente vai entrar com mais detalhes. Vai ver o que é a função de probabilidade, o que é a função de distribuição acumulada, e a gente vai ver esses modelos aqui de probabilidade, essas distribuições de probabilidade, que é a uniforme discreta, Bernoulli, binomial e Poisson. Certo? No próximo vídeo a gente vê como calcular as medidas de resumo para essas variáveis aleatórias. Então, vamos começar pelo começo, né? Então, o que é uma variável aleatória? Né? Vamos fazer uma pequena revisão. Então, variável aleatória é uma função com domínio no espaço amostral e imagem nos números reais. E a variável aleatória discreta, a imagem dela está contida nos números inteiros. Então, essas duas coisas aqui, a gente tem uma variável aleatória discreta. E a gente coloca essa palavra aleatória para reforçar que isso é uma função que está conectando a probabilidade aqui do espaço amostral, né, do fenômeno aleatório aqui, com os dados que é o que a gente coleta na natureza, na vida real. Então, esse aleatório reforça esse aspecto. No começo do curso, a gente falava de variável quantitativa, que era algo que a gente pegava na amostra aqui, né? Agora, com a variável aleatória, a gente vai conseguir fazer afirmações para toda a população. Então, ó, o suporte nesse caso aqui, que é a imagem da variável, dessa função, da variável aleatória, né? Então, a gente chama isso aqui de suporte, né? E assim, né? Então, o que mais? Então é isso, né? Então, uma pequena revisão rapidinho do que é uma variável aleatória. Então, variável aleatória é uma função com domínio no espaço amostral e com números reais. É uma forma de conectar a probabilidade que está no espaço amostral com os números reais. E a imagem da variável aleatória a gente chama de suporte, certo? Então, para cada ponto do suporte, então vamos supor que a gente tem assim um x que pertence aqui ao suporte. A gente consegue calcular essa probabilidade aqui. Então, vamos enxergar esse conjunto aqui, ó. Todos os pontos do espaço amostral cuja imagem é igual a x, né? Então, a probabilidade desse evento aqui, a gente vai usar essa notação, né? F de x, certo? E a gente chama isso aqui de função, né? Então, essa função aqui, então a gente pode definir a função assim, né? Ó. X igual a probabilidade de todos os pontos do espaço amostral cuja imagem dá x. Então, isso aqui a gente chama de função de probabilidade. Vamos ver com mais detalhes, né, a função de probabilidade. Veja só, ó, quando a gente estava numa amostra, a gente estava assim, né? Então a gente tinha uma variável. Então aqui a gente tinha x, é uma variável aleatória discreta. Então, suponha que essa variável aleatória discreta tenha k valores distintos. O que a gente fazia? A gente ia lá e contava quantas vezes apareceu o x1, quantas vezes apareceu o x2,
quantas vezes apareceu o xk. E depois a gente calculava essa frequência relativa aqui. Né? De vez de falar assim, N1 de N indivíduos tem valor de x igual a x1, a gente escreve, né? N1 dividido por N. Pronto. Então, isso aqui é a frequência relativa na amostra. O que a gente gostaria é de ter essa frequência relativa em toda a população. Então, como que a gente obtém essa frequência relativa em toda a população? É usando a função de probabilidade. Ó. Então, a gente já viu como que calcula isso aqui. Então, são todos os pontos do espaço amostral, cuja imagem pela variável aleatória, que é uma função, variável aleatória é uma função, com um domínio no espaço amostral, imagem dos números reais. Então, isso aqui a gente calcula assim. E isso aqui, né, isso aqui agora é uma frequência relativa para toda a população. Então, se a gente tiver uma variável aleatória, conseguir achar essa variável aleatória, a gente tem uma frequência relativa válida para toda a população. Então, aqui, ó, então a gente usa até uma notação diferente, tá vendo? Ó? Aqui está um F underline 1. Aqui a gente põe um F entre parênteses de x1, né, que é a frequência relativa na população deste x1. Daí, inclusive, para diferenciar mais, a gente fala que é a função de probabilidade. Né? Então, vai ter inclusive, recebe um outro nome aí para a gente diferenciar bastante. Né? Então, quando a gente tem uma variável aleatória discreta, a gente pode calcular a função de probabilidade, que a interpretação é a frequência relativa para toda a população. E a gente pode dar um passinho a mais. Né? Então, como é que a gente representa graficamente? Ó, a gente pode fazer assim, né? A gente faz um gráfico de x e y e desenha no plano cartesiano. Então, no plano cartesiano. A gente desenha um ponto para cada coordenada. Cada coordenada x1, f de x1, banana, xn, f de x1. É o que está desenhado aqui. Né? Tem uma outra forma de fazer isso que é bastante usual, que é usar a função de distribuição acumulada. O que é a função de distribuição acumulada? É você fazer as frequências relativas, essas frequências relativas da população e ir acumulando, certo? Vamos fazer aqui, ó, né? Então vamos estabelecer o contexto. A gente tem essa variável aleatória discreta. O suporte dessa variável aleatória que a gente representa pela letra grega aqui é esse daqui, x1, xn, né? Vamos supor uma ordenação aqui, só para simplificar, né? E temos a função de probabilidade em cada um dos pontos do suporte, certo? Então a gente pode escrever fazer uma retinha aqui, ó. Então, x1, depois tem o x2, depois do x3, até o x. Então aqui, ó, para um cara que está aqui abaixo do x, não tem como acumular essa frequência relativa da população, a função de probabilidade. Então a gente coloca aqui na função de distribuição acumulada o zero. Daí a partir do x1 até bolinha aberta no x2, ó, abaixo disso aqui, né, suponho que o x está aqui. Abaixo do x só tem o x1, então a função de distribuição acumulada vai ser o x1. Daí passou aqui do x2, dá uma bolinha aberta aqui, fechado. Suponho que o cara está aqui, ó. O x está aqui agora. Está acima do x2, mas não passou o x3 ainda. Então tem abaixo disso aqui
Tem o x1 e o x2. Então eu vou somar essas duas funções de probabilidade. E assim sucessivamente. Você vai somando todo mundo que está abaixo de x. Todo mundo que está abaixo de x. E a gente representa isso aqui assim, ó. Então, abaixo de x1 não tem ninguém. Então, a função de probabilidade é zero. Bateu no 1. Daí a bolinha fechada aqui em cima. Daí eu tenho um salto. Então, esse salto aqui é o f de x1. Né? Essa altura aqui, né? Daí vai, então, para todos os valores do x1 até antes do x2 vai ter esse valor constante aqui, a função de distribuição comum. Bateu no x2, tem um salto. Esse salto aqui é o f de x2. Então, os valores, o valor de x entre x2 e antes do x3, todas elas valem f de x1 mais f de x2. Vou somar todo mundo, todas as funções de probabilidade que estão abaixo ali. E assim continua até que, quando bater o xn, eu vou somar todo mundo e vai dar 1. Né? Um detalhe, né? Aqui exatamente no x1, a função de probabilidade vale f de x1. Aqui exatamente no x2, a função de distribuição acumulada vale exatamente a função de probabilidade no x1, a função de probabilidade no x2. No x3, exatamente no x3, a função de distribuição acumulada vale a função de probabilidade no x1, mais a função de distribuição de x2, mais a função de distribuição acumulada no x3. Assim sucessivamente, né? Vai somando, vai acumulando as funções de probabilidade. Então aqui note o seguinte, então a função, se a gente tem a função de distribuição acumulada, a gente consegue achar a função de probabilidade. Por quê? Porque o f de x1, o menor valor aqui, é exatamente a função de distribuição acumulada no x1. Então, se a gente isolar aqui o f de x2, o f vai passar para lá, vai ficar f de x2 menos f de x1, e o f de x1 é menos f de x2. Então, a gente tem essa relação aqui. A função de probabilidade no x2 é o f, a função de distribuição acumulada no x2 menos a função de distribuição acumulada no x1. A mesma coisa aqui. Isso aqui é a função de distribuição acumulada no x2. Então, a função de probabilidade no x3 é a função de distribuição acumulada no x3 menos a função de distribuição acumulada no x2. E por último aqui, daí continua assim, a gente chega aqui, a função de distribuição acumulada no xn menos a função de distribuição acumulada no xn menos 1 é exatamente a função de probabilidade no f de xn. Só que esse cara aqui é a soma de todas as funções de probabilidade. Isso dá 1, por quê? Porque a soma de todas as frequências relativas, não importa se está na amostra ou na população, vai dar 1. Então esse aqui dá 1. Então é 1 menos a função de probabilidade no xn, né? Então, a gente olhar aqui, esse salto aqui, né? É o f de x. Show? Então a gente estabeleceu aí os contextos. Então vamos ver aqui cada um dos modelos que a gente tem. Vamos começar com o modelo da uniforme discreta. Então o que é o modelo da uniforme discreta? É assim. Então é uma variável aleatória. Certo? Então é uma variável aleatória. É uma variável aleatória discreta. E quem é o suporte dessa variável? É o j mais 1 e o k. Certo? Então, agora que a gente vai estar começando a definir as distribuições de probabilidade, os modelos, né, que a gente usa, a gente vai esquecer, não vai ficar se preocupando em quem é o espaço amostral, mas a gente tem que ter em mente que variável aleatória é uma função com domínio no espaço amostral e nos números reais. Mas a gente vai focar em encontrar a função de probabilidade, né? Foco na função de probabilidade e na função de distribuição acumulada. E na função de distribuição acumulada.
certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou sempre dar o suporte à função de probabilidade ou à função de distribuição acumulada. Porque a gente já viu ali, né, que se a gente tem a função de distribuição acumulada, a gente consegue achar a função de probabilidade. E se a gente tem a função de probabilidade, a gente consegue achar a função de distribuição acumulada. E a ideia vai ser o seguinte, né? Então a gente vai ter o nosso problema e a gente vai ver qual desses modelos de probabilidade, qual das distribuições de probabilidade é adequado para o nosso problema, certo? Então a gente vai falar quando se usa esse modelo de probabilidade e a gente vai usar esse modelo de probabilidade para esse tipo de problema. Então, nesse caso aqui, a gente tem que cada um dos valores do suporte são igualmente prováveis. Cada um desses números de J até K são igualmente prováveis. Por exemplo, quando você compra um joguinho de uma cartela, né? Tipo daquelas cartelas de loteria que acho que hoje nem se faz mais. Cada um dos números da cartela são igualmente prováveis, sabe? Então, vamos ver um exemplo teórico que daí a gente vai no erro. Então, suponha que alguém está vendendo 100 bilhetes de 1 a 100, né? Para N motivos aí. Sei lá, porque alguém estaria vendendo bilhetes, mas está vendendo bilhetes, esses bilhetes são numerados de 1 a 100. Daí eu comprei números de 21 até 20, e tem João que comprou, então eu peguei esses números aqui de 21 até 25. Daí tem João pegou esses números aqui, 11, 11, 29, 68 e 9 e 3, porque ele acha que pegar números diferentões assim vai ajudar ele a ganhar. Então vamos calcular aqui, ó. Quem tem mais chance de ganhar, eu ou João? Então, ó, eu. Vou começar comigo, ó. Então eu quero calcular a probabilidade. Então, o meu conjunto dos números reais é esse aqui, né? 21, 22, 23, 24 e 25. Como é que eu faço para calcular a probabilidade da minha imagem de X aqui, né? Então vou usar essa anotação aqui, ó. Vou usar essa anotação. X está em B, certo? Então, a imagem de X está dentro de B. Como é que eu faço isso? Então, ó, é 21, 22, 23, 24. Então, eu somo todos os pontos da função de probabilidade que estão aqui dentro. Ó, quem são todos os pontos do suporte, né? Que estão aqui dentro. Olha quem são os pontos de suporte que estão aqui dentro. E pego o valor da função de probabilidade desses valores. Né? Então, eu vou fazer o F de 21 mais o F de 22, mais o F de 23, mais o F de 24, mais a função de probabilidade no 25. Então, cada um dos pontos são igualmente prováveis, então tem 100 pontos aqui, então é 1 sobre 100. Então, aqui é 1 sobre 100, a função de probabilidade vale 1 sobre 100 para cada um desses pontos. 1 sobre 100, mais 1 sobre 100, mais 1 sobre 100, mais 1 sobre 100. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então 1, 2, 3, 4, 5. Então acho que eu vou pôr mais aqui. Então isso aqui é 5 sobre 100. Então a minha chance de ganhar é 0,05. João, vamos fazer para João aqui, ó. O conjunto dos números reais do João é esse aqui: 1, 11, 29, 68 e o 13. Então a probabilidade do resultado do fenômeno aleatório, né? Pela imagem da função cair aqui em B, pela imagem da variável aleatória cair em B, é essa daqui, ó. Então é o F de 1 mais o F de 11 mais o F de 29 mais o F de 68 mais o F de 13. Então, esse aqui é 1 sobre 100 mais 1 sobre 100 mais 1 sobre 100 mais 1 sobre 100 mais 1 sobre 100.
Isso aqui também dá 0,05. Não adiantou nada o João ficar escolhendo esses números diferentes. Então vamos aqui no R e vamos fazer, nos divertir um pouquinho com isso daí. Ó, então para usar a função de distribuição acumulada, eu vou usar esse pacote aqui extra dist, certo? Porque a função de distribuição uniforme é muito simples, pouco usada, não está pronto diretamente no R e eu carreguei aqui esse pacote adicional aí. Então, que é varia distribuição, então isso aqui é uniforme discreta. Então, os modelos de probabilidade a gente chama de distribuição de probabilidade. Então, a gente fala assim, x, uma variável aleatória, tem distribuição uniforme discreta, né? Então, uniforme discreta. Então, vamos pegar aqui, vamos pegar o j, sei lá, igual a 1 e o k igual a 100, por exemplo, certo? Então, vamos rodar aqui. Então aqui no nosso modelo, então a gente tem um j e tem um k, certo? Então, se a gente olhar aqui no help, ó, então alguém pediu para eu não pausar o vídeo quando estou fazendo o help, ó. Então, ó. Então, aqui, então, né, DD uniforme, né? Ó, então tem, quando a gente usa a variável aleatória aqui no R, todas elas vão ter esse padrão aqui, ó. Então o nome da distribuição é de discrete, né, unif. Então todos eles têm assim, ó, antes pode vir, vou fazer um comentário aqui, então pode ser então o nome da distribuição é D unif, de discrete e uniforme. Daí você coloca pode ter D antes, pode ter um P antes, pode ter olha aqui, tem um D antes, tem um P antes, daí tem um Q antes e tem um R antes, né? Então vou explicar como que é. O D é para a gente achar a função de probabilidade. Quando tem o P, P é a função de distribuição acumulada, que eu já acabei de explicar para vocês, né? O Q aqui é para a gente achar o quantio, que a gente já viu no nosso curso. O quantio na população lá, né? Então é para achar o quantio. Então a gente vai fazer tudo isso, ó. E aqui é para gerar números aleatórios dessa população, né? Gerando números aleatórios desta população. Então vamos lá, ó. Então deixa eu só comentar isso aqui também. Então a primeira coisa, vamos calcular a função de probabilidade, né? Então vamos pegar aqui, ó, o nosso suporte é do 1 até o 100. Então do 1 até o 100. Daí a gente vai achar a função de probabilidade, que eu vou representar por FP, certo? Então a função de probabilidade vai ser assim, ó. Então eu vou pegar o D unif, daí eu vou colocar aqui o nosso suporte, daí eu vou colocar quem que é o mínimo, que é o J, e o outro parâmetro aqui, que é o K. Então vamos lá. A gente pode fazer um gráfico mais simples aqui, talvez. Ó. Vamos fazer o gráfico de outra forma. DF
Daí vai ter o suporte e vai ter o FP. Então vamos fazer o gráfico. ggplot, df. Daí eu vou fazer um gráfico de pontos, né? Que nem eu expliquei nas notas ali. Então o x vai ser o suporte e o y vai ser a função de probabilidade que eu estou representando por FP. Então, ó, é exatamente isso. Tá vendo? Deixa eu dar uma aumentada aqui. Então, todos os pontos têm o mesmo valor, têm a mesma chance de sair. Certo? Então, 25 tem a mesma chance de sair, que é 1 sobre 100. O 50 tem a mesma chance de sair, o 75, o 100, todos os pontos de 1 até 100 têm a mesma chance de sair. Então, fica esse monte de pontinho na altura 1 sobre 100. Na altura 0,01. Né? Sussa na montanha russa. Então, aqui, deixa eu colocar aqui. Então, esse aqui é a função de probabilidade. Então agora a gente vai fazer o que? Vai fazer a função de distribuição acumulada. Função de distribuição acumulada. Então para fazer a função de distribuição acumulada, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar um domínio aqui da função e eu vou pegar, sei lá, de 0 até 101. Então, vou pegar valores de 0 até 101. Vou pegar um monte de ponta aqui, sabe? Vou pegar mais. Agora eu vou calcular a função de distribuição acumulada. Daí eu vou usar essa abreviação FDA. Daí eu vou pegar o P de unif. Certo? Então, aqui é a mesma coisa, né? Então, a gente coloca aqui o domínio, coloca o mínimo, que é o nosso J ali, que é o parâmetro J, e tem um máximo que é K. Então, vou fazer um DF aqui, antigo, vou colocar o domínio e vou colocar a FDA. Então, vamos fazer com o ggplot, um DF, e a nossa figura geométrica vai ser retinhas, né? Porque a gente fez a função escala, né? Então, G-online, então quem que é o x? O x é o domínio e o y vai ser a função de distribuição acumulada. Opa, não rodei antes, claro. Então vou fazer um zoom aqui, ó, tá vendo? Então essa aqui é a função de distribuição acumulada. Ó. Antes do 1 vale 0, daí no 1 tem um salto aqui de 1 sobre 100. Daí no 2 tem um salto de... Vamos colocar os números ali que talvez fique melhor. Então vou mudar aqui a escala do... Scale X Continuous. Daí eu vou colocar os breaks aqui no suporte. Então no 2, no 1 tem um salto de 1 sobre 100. Daí no 2 já vai para 2 sobre 100. No 3 já vai para 3 sobre 100. Ele vai fazendo essa escadinha até chegar aqui no 100 aqui, ó. Ele alcança o valor. Sussa na montanha russa. Né? Então vamos fazer agora, vamos achar quantil. Como achar quantil usando a função de probabilidade, né? Vamos achar o quantil. Então eu vou pegar um quantil aqui, sei lá. Vou pegar aqui um quantil qualquer, um valor de quantil aqui. Vou pegar 0,23. Né? Então, ó, para achar o quantil é bem simples. Ó, deixa eu terminar aqui. Para achar o quantil é só pegar o Q de unif. Certo? É isso mesmo, Q de unif.
E aqui eu ponho o quantio que eu quero, vai ter que especificar o mínimo e o máximo. Ó, então o quantio de ordem 0,23, né, com esse padrão de 1 até J é o 23. É bem simples, né, porque de 1 até 100, de 23 para baixo tem 23% da amostra. Então, esse aqui foi, eu vou até pôr aqui, ó, mais quebradinho, ó. Então, agora é 24, né? Então, para esse quantio. Agora vamos calcular uma amostra, como obter uma amostra dessa população, né? Uma amostra simulada computacionalmente, né? Obter uma amostra desta população. Então vamos fazer aqui, ó, vamos fazer uma amostra, é bem simples, ó, R unif. Então, vou colocar o tamanho da amostra aqui, ó, tamanho da amostra. Vamos imaginar que é 1000, né? Então vou chamar aqui de amostra, vamos fazer aqui, né? Amostra vai ser quem? Vai ser R de unif, e a gente vai pegar o tamanho da amostra. Vai pegar tem que falar quem é o menor valor, quem é o maior valor, que é o JK, lá do nosso slide. E a gente tem a amostra aqui, né? Vamos ver como está essa amostra. Então, a gente tem a amostra de números inteiros, né? Porque é uma variável aleatória discreta, então os valores possíveis, né? O suporte são números inteiros. Então aqui está a nossa amostra com os números valores. Tranquilo, né? Então vamos. Então eu vou parar o vídeo por aqui, e daí no próximo vídeo eu continuo com as variáveis aleatórias Bernoulli e binomial.